E aí, cara? Grande Sam, boa Sai. noite. Beleza? Cara, bom demais. E aí, gostei do boné, né? Opa, eu ganhei aí em Minas. Aí, Alto menina. padrão. E aí, Bacana tranquilão, cara? demais, cara. Graças a Deus, bom te ter aí, viu? Vamos te apresentar, já são 9 horas em ponto, 9 horas né? de ponta aí. Maravilha. Boa noite, galera, tudo bem? Pô, boa Oficialmente noite iniciando aí. a live aí, né, da Semana de Segurança no Mergulho. E hoje a gente vai estar com um tubarão predador brabo, cara alto padrão, que saca muito do que faz. E uma das coisas que mais me cativou nele, quando eu já era fã desse cara, né? Sou suspeito de falar porque eu já seguia ele nas redes sociais e já era fãzaço do trabalho que ele faz. O cara é aficionado pelo mergulho. Eu achava que eu era um cara apaixonado pelo mergulho, com os olhos brilhavam, sempre falava do mergulho. Eu conheci um cara que, sabe, o cara, né, sai faísca dos olhos aí quando tá falando de mergulho. Então, porra, é um prazerzaço iniciar esse projeto com você online, o Azevedo. O Azevedo, ele é tenente do Exército, é um cara com uma bagagem bacana, um guerreiro, né, um cara padrão, e é um cara que tá, porra, buscando trazer uma vertente, uma cara nova para o mergulho, né, não só para o mergulho recreativo ou tech, mas para outras nuances do mergulho que vocês vão conhecer hoje, viu? Fala um pouquinho de você aí, cara. Se apresenta para a galera, para o nosso público aí. Fala como é que você chegou na vida militar, como é que você se apresentou para o mergulho, como é que o mergulho surgiu na tua vida? Eu agradeço muito a apresentação aí, Wagner. Foi até engraçado porque as redes sociais é que permitem que a gente se conheceu antes de se encontrar pessoalmente. E foi algo até pelo acaso, né? Que tu foi fazer uma apresentação do material de mergulho técnico, material de mergulho comercial para o batalhão que tinha sido adquirido. E foi assim que a gente se conheceu, apesar de já ter um contato informal nas redes sociais. Tu me seguia, eu te seguia, e isso ajuda muito. Mas, falando da introdução no mergulho mesmo, eu não teria oportunidade de mergulhar antes se não fosse pelo Exército. Então, quando eu Bacana. ingressei nas Forças Armadas, eu já queria ser mergulhador. Queria trabalhar com mergulho e desminagem. Atualmente, consigo trabalhar nas duas áreas. E foi em 2016 que eu realizei o meu primeiro curso. Ontem, praticamente, né? Tu começou a mergulhar quando, Wagner? Ah, eu tenho 20 anos aí. 20 anos de mergulho. Eu comecei ontem, praticamente. E em Mas você 2016 tem, realizei... mas você tem uma bagagem, cara. Ó, vou te falar, você tem uma bagagem que pesada, pesada. Qual a intensidade das atividades? Eu acho que é isso. Eu acho que mesmo sendo um curto espaço de tempo, mas a frequência com que você faz e a tua sede por buscar informação, eu vejo até pelos conteúdos que você gera nas redes sociais, né? Tu traz umas coisas que, porra, muito mergulhador carcamano que eu conheço não conhece. Entendeu? De verdade. Vou continuar aqui, então. Então, 2016 foi quando realizei o meu primeiro curso de mergulho, foi pela CMAS, e foi num clube de mergulho já dentro do Exército. E logo no ano seguinte foi que eu já estava na Onde você parte de fez? instrução. Foi na Academia Militar ainda. Beque, bacana. Estava no terceiro ano. E em Bacana. 2017, que foi o ano que eu me formei, eu já estava ministrando o curso na parte dentro da instituição. Não tinha a pretensão inicialmente de estar regulado por alguma certificadora. Então, continuamos dentro da corporação, da instituição, ministrando para outros cadetes, num clube que Legal. tinha extracurricular. Então, em 2017, escolhi a minha primeira unidade, escolhi Araguari, Minas Gerais, pela proximidade de Brasília, que é um polo de mergulho ali pela SDI, TDA e ERD. E também sabia que em Uberlândia tinha ponto de mergulho que é forte na região aqui. Já vi gente descendo de Brasília, de Goiânia, de Volta Redonda para mergulhar aqui. Cara, que por sinal eu me apaixonei. O visual é incrível, a estrutura que vocês têm lá é uma barragem aquilo, né? Aquela barragem é pequena. Temos também Não, eu digo lá onde a gente fez a Isso, é manobra. verdade. Lá onde a gente fez a manobra. Não, Ali foi uma área que foi alagada, né? foi uma represa que foi inundada. A acessibilidade é outro nível. Eu sou de Recife, para eu chegar no Lupus, que é um naufrágio que tem 36 metros de profundidade,
eu demoro 2 horas de barco, com onda quebrando o tempo todo, o pessoal vomitando. É um mergulho sensacional, mas 2 horas de barco de ida e não sei quantos de volta. Aqui Não é para qualquer um. Aqui em 5 minutos de barco, eu já estou no ponto de mergulho que eu desço a 36 metros de profundidade. Então, Top. isso me facilitou muito a mergulhar com muita frequência. Foi o que me deu experiência no mergulho. Em pouco tempo, eu fazia 2 mergulhos de 30 metros em uma semana. Bacana. Não é todo mundo que consegue fazer isso no começo. Não é mesmo. Não é Então, rotina. Então, de 2018 até 2021, foi seus 4 anos, nem 4 anos completos, eu consegui fazer os 28 cursos de mergulho na área civil. Top. Então, sou instrutor de 7 especialidades, além de ser instrutor ERD também. Isso na área civil. Isso 28 cursos só na área civil. Bacana. 28 cursos na área civil. Depois disso, não, no meio termo disso, que as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, fiz 3 cursos na área militar. O primeiro foi o curso de mergulho do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, curso de mergulho. Semalte. O Semalte, fui o segundo colocado desse curso. Depois fiz o estágio de manutenção de equipamento de mergulho lá pelo CIENG, que foi engraçado porque parecia o Chaves dando aula. Era estagiário, xerife, que era o estagiário mais antigo, e instrutor. Aí depois disso fiz o estágio de mergulho pelo Exército, que foi o EMAR. Aí nisso aí eu terminei como primeiro colocado. Top. Depois do EMAR eu consegui terminar a parte de instrutor de mergulho civil, que foi pela SDI em Recife com o Coronel Josualdo lá. Esse é padrão dos padrões. Esse é brabo. De segurança pública no Brasil, né? Não só na segurança pública, mas o cara enfim. Técnico, né? O cara é brabo. O velha guarda, ele é brabo. Ele sabe muito, é generosíssimo, mergulha em todas as interfaces aí. O cara é bom demais. Eu sou fãzaço do velho. Sou fãzaço. Nesse ponto, já ele não gosta muito de mim, não. Ele não gosta muito de mim, não, mas eu sou fã dele pra caralho. Nesse ponto, já tenho que agradecer aí ao Coronel Josualdo, que me incentivou desde o começo. Me lembro que em 2018 eu era mais um curioso do que qualquer outra coisa. Tinha apenas o curso avançado. Fui lá, chamei ele para perguntar. Uma conversa normal. Ele prestativo na hora, já marcou de se encontrar em um ponto. E ficamos trocando ideia. Ele passando experiência, passando quais cursos eu deveria fazer futuramente. E fui seguindo o que ele tinha passado. Tanto que eu tenho que agradecer a ele muito e ao Capitão Getúlio, do Corpo de Bombeiros aí de Pernambuco. Bacana. Fui lá conhecer a estrutura deles e me surpreendi com o que eles têm. Bacana. Reconhecer, isso é uma coisa que no mergulho comercial isso se perdeu, sabe, Azevedo? E eu gosto dessa batida militar porque essa questão da hierarquia, da antiguidade, ainda vale muito, sabe? No mergulho comercial se perdeu. Não tem mais respeito pelos velha guarda, ninguém nem lembra mais dos velha guarda, entendeu? Da galera que começou lá atrás, que quebrava pedra literalmente para hoje a gente ter a estrutura, a tecnologia que a gente tem nos embarques aí, mas tá perdido. Mas, porra, bacana demais a menção que você fez dos caras. Mas continua, tora madeira. Não, tranquilo. Depois disso, agora é só os objetivos futuros que eu tenho quanto ao mergulho, né? Quero me aprofundar mais ainda no mergulho técnico. Realizei aí alguns cursos no início desse ano na parte tech e aprofundar cada vez mais na parte de segurança pública, que é um tópico que a gente vai abordar muito aqui no mergulho. Apesar de eu ser do Exército, tenho uma paixão pela parte da segurança pública no mergulho. É linkado, é tudo linkado. É linkado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu acho que a maioria da galera que vai estar aí nos ouvindo vai ter isso como curiosidade. Você deixou claro que o teu objetivo de ir para o Exército já tinha o alvo de mergulhar. Ponto. Se o cara hoje, o guri que está assistindo a nossa live aí, a molecada que tem vontade de entrar para o EB, né? Como é que funciona e quais são as modalidades de mergulho no EB? Isso. Vamos abordar aí mais para frente, mas já vou dar um pulo aí. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente for fazer em qualquer área, tem aprofundamento, podemos linkar em outra área. Por exemplo, o quanto é que nós sabemos de mergulho recreativo que não é parte de mergulho técnico? Todo mergulho recreativo é um mergulho descompressivo também.
O Sim. kit de mergulho técnico não podemos aplicar em certa parte em uma operação de mergulho de segurança pública. Dependendo da complexidade da operação de segurança pública, temos que utilizar misturas gasosas, temos que utilizar roupa seca, full face, temos que utilizar Dependente. dependente. Então, vamos utilizar conhecimentos da parte comercial, da parte de segurança pública, da parte recreativa, por que não? Porque é uma porta de entrada para a pessoa conhecer o mergulho e se aprimorar fora da instituição também, da corporação. Sim, sim. Então, mas Afiar o machado. retornando ao que tu falou, a primeira porta de entrada é a pessoa ver se ele tem afinidade com a atividade. Então, faça uma experiência com o mergulho recreativo, vá lá conhecer o equipamento antes de realizar um curso. E dentro do Exército pode fazer o curso pela Marinha do Brasil, que temos o MALT, tem o pessoal dos corpos de O Exército agora, o Exército agora está com curso próprio para mergulho. É um estágio. Ah, é um estágio. É um estágio. Mas que tem a carga horária de um curso. É porque no Exército tem uma nomenclatura diferente para estágio e para curso. Mas, por exemplo, o mergulhador do Exército é formado pela Marinha, pelo Corpo de Bombeiros, pelos Corpos de Bombeiros, ou pelo próprio Exército. Também tem a opção de ser formado por outros países. Então, temos mergulhadores militares que são formados pela Argentina, pela Espanha. Abimael, né? O sargento Abimael foi cursar lá na Argentina, né? Cursou na Argentina lá. Fez o mergulhador de combate deles. E dentro do Exército, vou falar mais para frente, mas temos a subdivisão do mergulho também. Tem um mergulho de apoio ao combate e um mergulho de combate propriamente dito. Mas isso aí, vamos começar a abordar a parte Mete bala. da segurança pública. Segue o fluxo. Vamos lá. Então, o meu primeiro curso militar foi o do Corpo Bombeiro de Minas Gerais. Pô, foi um curso excepcional que era para formar o chefe da guarnição de mergulho. E a primeira coisa que eles tiveram de sacada é que foi um curso que foi reestruturado. Inicialmente ele era chamado de MASA, Mergulho e Salvamento Aquático. E eles perceberam que são atividades completamente diferentes. O mergulho é para recuperação e o salvamento aquático é para salvamento, propriamente dito. O mergulhador, raramente, quase nunca é empregado para uma parte de salvamento, tanto que o equipamento ele exige peculiaridades diferentes. Então, eles segregaram o curso na parte de salvamento aquático, que virou um curso por si só, e teve o CEMALT. E o CEMALT é focado basicamente em formar o chefe da guarnição de mergulho lá no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então, batemos muita pane, procedimento, técnicas, a parte de liderança, quando pega uma equipe de mergulho. Qual que foi a unidade lá? Foi Uberlândia? Foi Uberlândia, no 5º Batalhão de Bombeiros Militares. Beleza, foi beleza. Uma experiência muito boa. O pessoal extremamente profissional do Corpo de Bombeiros. Também eles estão em ocorrência o tempo todo. Tempo todo. E eles têm a peculiaridade de falar que... Peculiaridade não, eles têm a noção de falar que o militar do Corpo Bombeiro, quando é formado, ele pode entrar em todas as atividades, exceto o mergulho, por causa da periculosidade da atividade. Então, eles exigem que o mergulhador do Corpo Bombeiro faça um curso por si só. Sim. Então, um curso de salvamento à altura é um aperfeiçoamento dos conhecimentos que ele já tem. Agora, o curso de mergulho militar deles é uma formação... É um curso à parte. Sim. Por causa da periculosidade da atividade. Então, existe que a pessoa tenha um conhecimento a mais da atividade. Eu concordo com esse procedimento, eu concordo. Acho que é por aí. Não dá para ser um aperfeiçoamento, porque é uma atividade totalmente nova para a maioria das pessoas. E eles ainda segregam mais, eles ainda colocam a formação do mergulhador no credenciamento. Então, eles formam os mergulhadores no credenciamento e depois tem o CEMALT, que é o chefe da guarnição de mergulho, que é um curso de um aprimoramento de um outro curso que ele já tem de mergulho. Então, quantas semanas foram o curso? Quantas semanas? Foram 4 semanas. Bacana. E aí entra a capacidade, equipamento, os procedimentos de resgate, né, de mergulho para... Enfim. Então, ele não estava preocupado em formar o mergulhador do zero. Como é um curso que já exige que a pessoa tenha um pré-requisito anterior, ele já... Ah, legal. Bom você falar isso. Quem tem algo similar com isso é a ERD. A ERD tem os níveis de segurança pública 1, 2. 1, 2. Exigem roupa seca e full face para o nível 2.
e tem a parte de supervisor de mergulho, que é como se o CMALT ele fosse o supervisor de mergulho. Depois disso, nós temos um instrutor de mergulho da ERD. Sim. Então, a Sim. partir Você do vai nível falar de da ERD pessoas, também, né? A gente vai debater sobre a ERD um pouquinho. Bacana, legal. vamos falar da ERD quando a gente falar sobre legislação de mergulho. E aí Fechou. fica um tema mais complexo. Então, Beleza. primeiro a gente tem que definir o que é o mergulho em segurança pública que a gente está falando aqui. O pessoal Boa. pode acabar se Que perdendo. merda que é essa que esses caras estão falando, né? Que porra é o mergulho de segurança pública? Bom, a segurança pública é tudo que são medidas que são adotadas pelo governo para controlar ou corrigir atividades criminosas. Ou, vamos dizer, para salvaguardar os direitos de uma sociedade. Então, se ocorre uma enchente, pessoas morreram, pessoas estão ilhadas, são adotadas medidas de segurança pública para salvaguardar os direitos dessa sociedade. Se alguém é assassinado, a segurança pública está lá para investigar. A polícia militar está lá para combater o crime. Então, essas são medidas de segurança pública que são realizadas basicamente pelos corpos de bombeiros, pelas polícias militares, polícias civis e a Polícia Federal, que está estudando aí, né? Está estudando As federais. É isso aí. Federais. Mas cada um tem uma situação à parte que não é abordada na nossa legislação. Sim. Quando a gente pega o mergulho de segurança pública como um todo, fica extremamente complexo. Por quê? Se a gente fala do mergulho investigativo, a gente está falando de uma parte de perícia subaquática. Beleza. Onde que tem a parte de encontrar provas, manter a cadeia de custódia de um crime para que o que foi encontrado vai ser utilizado no cenário jurídico. Então, estamos falando de um mergulho investigativo dentro do mergulho de segurança pública. Depois disso, nós temos um outro ramo da segurança pública, que é basicamente feito pelos corpos de bombeiros, que é vamos dizer assim, um mergulho de recuperação. É um mergulho de busca e recuperação. Buscar um cadáver. Achar um cadáver, recuperar, flutuar alguma coisa que foi afundado, basicamente. São situações diferentes. Quando eu fiz uma palestra com a polícia do Chile, eles ainda colocam outro tipo de mergulho de segurança pública, que é uma espécie de mergulhador arqueológico, onde que é para proteger os sítios arqueológicos marinhos deles contra a pirataria. Legal. Então eles vão lá para fazer registro, para fazer datação. É um mergulho que, apesar de ser arqueológico / biológico, é preservado pelo Corpo de Bombeiros pela Polícia do Chile. Bacana. O Brasil tinha que avançar nessa área, viu? Qual o problema de cada um desses? É quando a gente bate a teoria do fluxo das árvores envenenadas, basicamente. Sabe dizer essa daí? Teoriza pra gente. Teoria é o seguinte: se eu pego um fruto de uma árvore que está envenenada, esse fruto vai estar envenenado. Então, se eu entro no local de um crime e eu colho a prova de qualquer forma, eu pego com a mão, ou eu mando uma pessoa que não tem competência técnica, competência jurídica para colher a prova do crime, esse crime não pode ser utilizado, esse objeto não pode ser utilizado, né? Essa prova não pode ser utilizada num cenário jurídico. Sim. Porque contaminou o crime, contaminou a área, contaminou o crime. Então, sim, basicamente, quem segue essa cadeia de custódia, de colher a prova, fazer os registros do transporte, fazer a averiguação, a perícia, é responsabilidade de quem aqui no Brasil? Polícia. Polícia, perito. Mais precisamente da Polícia Civil. Mais precisamente peritos da Polícia Civil e Polícia Federal. Da Polícia Civil, isso. Sendo que no mergulho, quem é que faz a busca da prova do crime, que recupera a prova do crime? Hoje tem muito pouco investimento nisso nas polícias civis, em todos os estados, né? Basicamente, como vocês estão começando aí no CIENG, aí, né? No Batalhão de Engenharia, então montou-se um grupo e agora estão criando um manual e tudo mais. Então, até onde eu sei, nas polícias civis estão assim, muito pouco organizado. Na Polícia Federal tem grupamento específico para isso, né, para trabalhar com investigação, né? E aí, mas é basicamente empregado contra o narcotráfico, tá? Basicamente empregado. A instrução normativa número 2 da Polícia Federal, ela coloca basicamente que a Polícia Federal está na segurança pública
no mergulho para o narcotráfico. Então, Isso, ela coloca exatamente bem isso. claro isso. Ela coloca Exatamente bem claro isso. isso. Pode ser Então, empregado, se solicitado para uma outra área? Pode sim. Existe parceria entre os estados da federação, mas o objetivo principal é esse, né? A própria Polícia Rodoviária Federal está montando um grupo de mergulho específico também, né? Muito específico lá, pessoal do GRR. Inclusive, a gente vai trazer eles aqui. Nós vamos trazer o Maurício Dias no dia 17, se eu não me engano, dia 10 ou dia 17. Uma quinta-feira dessa daí, falando sobre mergulho. Aí eles vão descer a marreta, vai ser legal. Isso aí eu vou querer pegar de... Então, a gente está falando de qual ponto aí mesmo? Nós estamos falando das polícias, né, que é uma atribuição da Polícia Civil, mas não tem formação de mergulhadores específico para isso. Então, quem cumpre essa lacuna é o Corpo de Bombeiros, que eles fazem brilhantemente. Eles conseguem recolher, eles conseguem fazer buscas em locais sem visibilidade nenhuma, encontram corpos, encontram armas, encontram drogas que foram jogadas nos rios, mas eles não têm a competência legal para isso. Não estamos falando de técnica agora, estamos falando de quem tem legalidade. Quem tem a legalidade para realizar essa atividade. Sim. Porque como a gente fala desses casos, houve situações nos Estados Unidos de teoria e o fruto da árvore envenenada inocentou uma pessoa praticamente, porque todas as provas que foram colhidas não puderam ser utilizadas. Uma polícia entrou no local onde não tinha jurisdição, colheu a prova e todas as provas não puderam ser utilizadas. A gente não tem isso. E a gente sabe que advogado de defesa vai buscar essas brechas legais para atacar. A gente precisa evoluir muito. Azevedo, você é o primeiro nessa série de lives, né? A gente está trazendo especialista do teu nível, cara, exatamente para difundir esse nível de informação, para a gente criar debate, e como a gente conversou hoje cedo, né? Criar mais interrogação para que mais pessoas possam pensar nas diversas carreiras do mergulho, porque a gente aqui está assistindo a live, né? E tem gente aqui que vai fazer Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, vai ter gente aqui que vai fazer Polícia Civil de Fortaleza, né? Do Ceará, enfim. E aí, com esse nível de debate, as pessoas já começam a entender o que elas podem ter de carreira pela frente nas carreiras policiais, nas carreiras de corpo de bombeiros, e daí por diante. Mas segue que está espetacular. O objetivo nosso aqui nessa conversa é mais gerar dúvida do que gerar uma resposta propriamente dita, porque não temos a resposta aqui no Brasil ainda. A ideia é unificar esse negócio. Tanto que quando tu falou sobre a Norman 15, estava falando sozinho, tu falou que a Norman 15 não está segurando a atividade de mergulho de segurança pública individualmente, então cada estado faz uma coisa completamente diferente. E nesse ponto, um abraço para o Tenente Mendes do Corpo de Bombeiro do Espírito Santo, que ele conseguiu colocar mergulho dependente, conseguiu colocar mergulho com misturas gasosas no corpo de bombeiro dele, fez um instrutor de mergulho de segurança pública pela INTD agora, está fazendo um trabalho fenomenal lá. A galera de São Paulo também é de tirar o chapéu e mostrar a careca para os caras, porque os caras estão absurdos. Os caras têm um barco lá com sistema de saturação, né, câmera hiperbárica, enfim. Os caras estão espetacular. Tem outra Tô vendo se eu consigo alguém deles lá para fazer uma live com a gente. Tem outra vantagem também, porque na São Paulo, a polícia e o corpo de bombeiros são o mesmo, né? Não Exatamente. Ainda. Então, basicamente, eles conseguem cumprir a mesma função, que a policial é do corpo de bombeiros, apesar de serem militares e não civil ali. Mas acho que 1/3 do curso é igual para as duas formações. Os 2/6 do curso que é especial, né? É próprio para cada função. Acho que a formação da militar em São Paulo está assim. Então, certo. Então, o problema que temos agora na segurança pública, nessa parte de perícia subaquática, é a parte dessa lacuna jurídica que temos. Desde que quando encontra a prova, até onde que é mandado para um cenário jurídico, para o juiz propriamente dito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, eu dei de maluco, estudei pra caramba, resolvi virar delegado de polícia e trabalho numa capital com muita área alagada, rios, lagoas, lagunas, lagos e litoral, né? Eu posso pegar 4, 5, 6 guerreiros meus de confiança e montar um grupamento de mergulho e mandar para um instrutor como você ou o Coronel Josualdo para certificar eles ERD, por exemplo? Então, nós podemos certificar esse pessoal ERD,
onde que eles vão bater os padrões da ERD, que são padrões... Padrão internacional, bacana. Padrões internacionais que foram aprovados por regulamentos dos Estados Unidos ali. Então, vamos Legal. bater a OSHA, a NFPA, se não estou enganado, Sim. onde que são regulamentos ou barra... Eu acho que é a OSHA, a NFPA, não sei agora, que é de seguro. Procedimento. Procedimento, equipamento mínimo, o que é que a equipe tem que ter. Então, são esses padrões que são aceitos são validados, na verdade, pela ERD e por diversos corpos de bombeiros que operam nesse segmento, que verificam que dão certo, tanto em questão de procedimento como na parte de segurança. Inclusive, organizações policiais dos Estados Unidos, que operam dentro desse sistema da ERD. Porque eles colocam lá um mergulho policial, um mergulho de segurança. Sim. Aqui no Brasil, cara, a gente tem um projeto embrionário aí, né, de mergulho policial, específico para isso, mas é currículo, né, meio que Frankenstein. Pega um pouquinho de cada normatização internacional e então tem uma coisinha já acontecendo para esse foco, né? Eu até sugeri para dois parceiros nossos aí, federal, né, que pegassem o ERD, pegassem o ERDI e tirasse como base para esse curso específico de mergulho policial. Sim. E isso aí a gente só está falando da parte de segurança pública na parte de resgate, de recuperação. Sim. De recuperação, não, de última forma, de perícia. Quando a gente passa para a parte de recuperação, nós temos uma lacuna técnica que não é atendido por todos os corpos bombeiros. Então, existem instituições que mergulham sem máscara full face para mergulho em águas contaminadas, porque hoje em dia qualquer água praticamente dentro de uma cidade é água contaminada. Eu não digo nem que seja... eu vou até me meter nisso aí, assim... na minha opinião, cara, segurança pública tem que estar de full face. No mínimo, pelo menos full face. Roupa seca, às vezes a temperatura é prejudicial. Não precisa, mas roupa, full face e fonia. Tem que ter, porque o cara às vezes está mergulhando às cegas, né? Não tem orientação, e se ele passar qualquer perrengue no fundo, tá ele, bicho. Tivemos um caso em Minas Gerais de um mergulhador que morreu quando estava mergulhando próximo de represa, era mergulhador do Corpo de Bombeiros, porque saiu o regulador da boca dele, porque o braço dele foi sugado por um ladrão, e ele não conseguiu tirar nem recuperar o regulador com o braço preso. Imagina aí, uma full face. Teria preservado a vida da pessoa ali. Bicho, a gente já teve colega aí no mergulho comercial, nesse mesmo cenário que você está colocando, né, em hidrelétrica, e o umbilical do cara, ele distante, o umbilical puxar com muita força, ele ter que desequipar e ir para a superfície, porque foi para dentro, velho. Se ele fica equipado, ele ia pro ralo. Você tá entendendo? Então, na minha opinião, cara, claro que, porra, eu sou uma gota d'água no oceano nesse cenário de peixes gigantescos, mas acho que vale uma molecada como a gente está falando, né? Mergulho de segurança pública tem que estar no mínimo de full face e com fonia. Eu participei. O último mergulho que eu fiz, que foi pela instituição, foi um mergulho em Rondônia, onde que tinha chance de encontrar poraquê. Poraquê é o quê? Peixe elétrico. Imagina um chocão até o mergulhador. Que delícia! Recuperar a consciência. Debaixo d'água, com a correnteza, a 2 nós. Aí é foda. Bandeirando. Então, a gente ainda tem lacunas na parte técnica, na parte de resgate. Ainda utilizamos muitos equipamentos recreativos para uma função, para um mergulho que exige mais de um equipamento recreativo. Não tem como estarmos com máscara comum, regulador comum, não temos como estar sem um sistema de redundância de ar, que aí o sistema de redundância de ar não é um segundo estágio. Não pode ser. Cilindro ou mergulho, ou no mergulho dependente ao stance, né? Tem que estar com stance. Tem que estar com, no mínimo isso, 2 cilindros ali para um caso de merda. Sim. Às vezes ele não pode subir imediato. Às vezes nem dá. E tem que ter uma legislação comum entre todos. Então, como tem operações interagências, é um foda-se, porque fica cada um com uma configuração diferente. Aconteceu com isso com vocês lá no norte, né?
Aconteceu. Não aconteceu? Tinha um corpo de bombeiros, tinha um exército, tinha mais quem lá? Tinha marinha também? E tinha Você dois da imagina? Marinha. Era um fuzileiro e um da Armada, e nem os dois da Armada, o fuzileiro e a Armada mergulhavam com a mesma configuração. Você imagina isso? Aí cada um mergulha de uma forma diferente. Eles estão acostumados. Não adianta mergulhar, repadronizar toda uma equipe durante uma operação ali. Então fazia o quê? Separa as duplas que têm mais afinidades, coloca eles com o mesmo padrão, porque quando der merda vai ser as duplas que vai estar com o primeiro... Sim, estão mais próximas, estão mais similares. Isso. Então eles têm que estar com um equipamento condizente um com o outro. Então isso aí é o mínimo que tem que ser feito. Pelo menos isso, quando é nessas situações. Legal, É legal. que eu ia falar agora um pouco sobre a parte da Polícia Federal, que está na parte do mergulho ao narcotráfico. Lindão, também, a live é tua, mete bala. Mas aí é que estão, eles também estão entrando numa parte de mergulho de combate, que é aí que entra numa divergência assim. Até qual ponto é mergulho de combate, até qual ponto é mergulho de segurança pública. Na verdade, cara, assim, na verdade o Bettini vai poder falar melhor sobre isso aí na live dele, mas até onde a gente tem informação é acessibilidade. Tá? Se vai ter confronto durante essa acessibilidade, você como operador tem que estar pronto para esse confronto. Bacana. Mas não é operação de mergulho de combate. Sim. Tá certo? Então eles têm que fazer um acesso, vamos dizer assim, um acesso... Né? Tem gente do direito aí, então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala, né? Um acesso à clandestina, né? Um acesso surpresa, tá certo? Para ter o efeito surpresa, então é empregado o mergulho. Mas o mergulho está sendo empregado, né, não só não para combate, mas, por exemplo, a gente teve uma operação do NEPOM no Rio de Janeiro há 15 dias atrás, né? Até os guerreiros lá postaram aí no Instagram, uma delegada que a gente segue postou também. Aí o pessoal foi lá e perguntou: é o pessoal do Grumec? É o pessoal do Comandos Anfíbios? Não, é a Polícia Federal. Né? E qual que era o objetivo ali? Ele já tinha uma investigação, né, que o navio ia estar entrando. Então, no espelho de popa, quando o navio tá descarregado, Azevedo, o calado dele, né, fica menor, ou seja, ele sobe, tá? E aí você tem acesso ao espelho de popa por embarcação. E aí os caras entram no espelho de popa, colocam lá as drogas e tudo mais. Quando carrega o navio, isso lá na Europa ou em qualquer outro lugar, né, do mundo, o navio vai descendo o calado dele, aumenta o calado e aquela área de espelho de popa fica submersa. Quando chega na Baía de Guanabara ou em Santos, tem que colocar um mergulhador lá se tiver, né, investigação, possibilidade de ter drogas ali e tudo mais. E aí foi o caso que aconteceu lá Então, hoje, o mergulho na Polícia Federal está sendo empregado dessa forma. Mas, como é polícia, existe a consequência e a possibilidade de ter combate. O Aldo falou uma coisa aqui interessante aqui, ó. O mergulho de combate não é também uma segurança pública. Aí aqui depende. A gente vai entrar numa situação delicada aqui agora. Por exemplo, as Forças Armadas são empregadas em operações de segurança pública? Diretamente não. Diretamente não, mas a gente prevê em estados de sítio, estado de defesa, sim, quando imposto pelo Poder Executivo, a atuação deles, das Forças Armadas, em substituição ou em apoio aos órgãos de segurança pública. E nessa parte eles estão operando em garantia da lei e da ordem, fazendo uma operação basicamente de segurança pública. Sim, sim. Na letra da lei não é, mas na prática é a segurança pública. Então eles vão utilizar a segurança pública. Qual tipo de... Vamos lá, como é que falamos? De regra de engajamento. Basicamente o de uma segurança pública. Sim. Não estão combatendo, não estão numa operação militar. Uma operação militar mas basicamente segurança pública. Mas é segurança pública, porque, por exemplo, os mergulhadores de combate da Marinha, a maioria dos trabalhos que fazem é antiterrorismo. Todas as manobras que fazem é antiterrorismo para proteger a nossa Amazônia Legal, né? Amazônia Azul. Então, toda a parte de exploração de petróleo é feita manobra constantemente pessoal da Marinha, né, em relação ao antiterrorismo. Você imagina chegar aí o pessoal de um grupo de narcotráfico desse resolver ir a bordo na bacia de Campos e tomar uma plataforma de petróleo.
né? Se tu não tem grupo preparado para tratar, né, desse tipo de contingência, vai dar merda. Sim. Então, Graças a Deus no basicamente, Brasil não tem esse nível, né, de criminoso, né? Graças a Deus ainda não temos esse nível de criminosos, mas a gente está preparado para caso surja. O Brasil hoje tem forças aí de excelência nessa área de mergulho, então se brotar o pau vai comer. Mas vai lá, desce madeira. Então a gente acaba criando já uma divergência aí. Até qual ponto é mergulho militar e mergulho de segurança pública nesse ponto? E agora falando especificamente do mergulho militar. O mergulho militar é realizado pelas Forças Armadas. Aí criamos a diferença. Eu acho que esse ponto aí tu vai saber falar um pouco mais do que eu falaria. A Marinha, por exemplo, ela tem a parte de mergulho de combate e tem a parte de mergulho a qual tu fazia parte, que era da Armada, sim, que era basicamente muito próximo do mergulho comercial. Sim. E até vocês formavam mergulhadores comerciais nisso aí. Não, então, formavam, não forma. A Marinha ainda forma. Não tem aberto turma, mas ainda forma. O que acontece? Sabe, o mergulho ele foi evoluindo no Brasil de acordo com a necessidade. Ele não foi evoluindo no Brasil de acordo com a demanda. Então surgia a necessidade, até como hoje. Hoje está surgindo a necessidade de ter, né, peritos de polícia civil e federal com acesso pelo mergulho. Né? Então, é uma necessidade. Aí formam esses grupos e jogam na água. Aí depois se pensa em criar procedimento, unificar esse procedimento, ver quais são os padrões internacionais que se tem, e daí por diante. Então, a gente precisa começar a pensar nas coisas antes, sabe? Antecipadamente. Por exemplo, vocês aí, eu vou dar um exemplo de vocês, tá? O CIENG aí, o 2º Batalhão Ferroviário, né? Vocês estão seguindo um passo a passo normal e sem pressa. Vocês estão gastando tempo na formação de vocês, conhecendo equipamento, fazendo adestramento, né? Criando toda essa conduta e, durante esse processo, criando o manual de vocês. O que eu tenho de pensamento, quando eu estava fazendo os cursos pelo Corpo de Bombeiros também, era que a gente não precisa ficar reinventando a roda todo dia. Porra. Se já tem algo que já é consolidado, validado. Já tem uma base, segue dali. Parte dali. Exato. Exatamente, exatamente. Então, mergulho militar, cara, na minha opinião, é mergulho de segurança pública, tá? Não importa qual atividade vai ser feita, porque, por exemplo, hoje, tá? Se tiver que fazer a diminuição de um calado, por exemplo, né, de uma área que vai ter tráfego da Marinha, né? Eles não vão chamar o pessoal de mergulho da Marinha para fazer essa obra, eles vão chamar uma empresa civil para fazer essa obra. Você está entendendo? Mas eles têm pessoal preparado? Tem. Mas o pessoal é empregado em segurança das unidades, o pessoal é empregado em manobras, ou esse pessoal é empregado, né, em manobras no exterior, esse pessoal é empregado nas atividades submarinistas, entende? Então, eles ficam, falando de marinha, eles ficam lotados nessas instituições, nessas unidades, cumprindo essa rotina de trabalho, né? Então, as rotinas que eles poderiam fazer, né, acabam que não tem demanda de pessoal para fazer e a Marinha contrata pessoal privado sob a supervisão deles para fazer. E não vai ser muito diferente no Exército, não vai ser muito diferente na aeronáutica quando evoluir para isso, e daí por diante não é muito afim da área da aeronáutica, mas como eles têm algumas regiões no país, né, de apoio fronteiriço, então eu acredito que eles também vão evoluir para o mergulho, porque a gente está falando de áreas alagadas ou ribeirinhas. Entendeu? O bom é que o mergulho comercial, a Marinha abraça bem pelas normas dela, pela norma 15, a norma 13 dos aquaviários já fala ali um pouco sobre o mergulhador. Então, já é regido isso aí. Já o mergulho de segurança pública, cada estado está fazendo uma coisa diferente. Muito próximo, mas faz coisa diferente. E acontece até que em alguns estados, algum tempo atrás, faziam dentro do mesmo estado, unidades de grupamento diferente, faziam coisas diferentes. Entendeu? Então, um currículo totalmente diferente ou um currículo até certo ponto parecido, mas a partir de certo ponto totalmente divergente. Né? Mas aí a gente entende também que existe a peculiaridade de cada região, o tipo de acidente que existe em cada região, a criminologia que existe em cada região. Então, se o Corpo de Bombeiros ali também não tiver esse jogo de cintura, é por isso que ontem na live eu falei, né? Tem que ter uma norma base,
para abraçar todo mundo. E cada, né, grupamento de mergulho que vai surgir na segurança pública, seja em qualquer área que exista, até no mergulho recreacional, o cara parte daquela base para melhorar o processo. O que temos na formação de segurança pública pela ERD, assim como tem pela NAUI, é meio que uma brecha para que a instituição também coloque os padrões dela. E tem que ser assim. Como tu falou, tem que ser assim. É um país continental, com proporções continentais. Assim. Não tem como uniformizar tudo. Por exemplo, colocar assim. Uma roupa seca lá no norte é pedir para matar o mergulhador. Não vai. Entendeu? Até porque ele não vai ficar 4, 5, 6 horas no fundo, entendeu? Não vai rolar. Mas vamos lá. Desce caneta. Então aí a gente já parte para a parte do mergulho militar, que já abordamos um pouco sobre na parte da Polícia Federal, que eles também têm um grupo de mergulhadores de combate, que é para realizar as atividades próprias deles. Já o mergulho, como falei que o mergulho de segurança pública também tem a ramificação, o mergulho militar também tem. Então temos a parte do mergulho de combate, onde temos a infiltração, que utiliza o equipamento de circuito fechado, para não denunciar a posição, frogs, que é utilizado também na Polícia Federal. E temos o mergulho de apoio ao combate, que é realizado pela engenharia, que teve uma live que o Major Nunes Neto falou muito bem sobre isso aí, onde que fazemos basicamente as atividades de apoio ao combate na parte de reconhecimentos, balizamento de vias navegáveis, limpezas, manutenção de pontes. Temos também a parte de organização do terreno, por exemplo, tem a parte de uma embarcação que não consegue passar, vai lá e aumenta aquele calado daquela... Aumenta o calado mesmo, né? O calado daquela via ali para que a embarcação consiga passar. Vai colocar também obstáculos subaquáticos contra mergulhadores, contra embarcações, vai ter uma equipe também para remoção disso. E desminagem. Na parte isso. E também temos a parte de apoio técnico mesmo, que é, por exemplo, realizar buscas, recuperações. Então, essa é uma parte de apoio ao combate, que é uma parte também bastante ampla e que também vai ter coisas similares à segurança pública. Onde, por exemplo, quem faz uma busca e recuperação no combate também faz uma busca e recuperação na segurança pública. Sim. Os padrões de busca são os mesmos, depende do que vai influenciar o terreno e o equipamento disponibilizado. Porque muitas vezes a segurança pública vai ter uma restrição orçamentária que talvez no combate as Forças Armadas não tenham. É bem por aí. E também aí complica tudo quando começa as operações interagências. Onde que vai o Exército atuar com o Corpo de Bombeiros, que vai atuar com a Marinha, que vai atuar com a Polícia Federal. E isso é bastante salutar, porque acaba consolidando conhecimentos de forma informal. Por exemplo, conheci lá os militares do Corpo de Bombeiros lá de Rondônia, eles passaram com um padrão de busca que eu jurava que não ia dar certo. Jurava que não ia dar certo. Deu certo. Eles disseram, não, a gente sempre faz isso aqui, não está em manual, mas dá certo. E eu acho até que eu falei isso para vocês lá quando a gente foi em Minas aí dar o treinamento junto com vocês, né? Acho que foi a melhor posição ali, né? Fazer com poitamento, né? Para vocês fazerem a progressão e poder varrer o fundo. Não tinha outra forma ali de se fazer. Rio, escura, água, com corrente forte, não tinha outra forma. Tinha 120 metros de uma marcha para outra, tinha que ficar batendo, era muito alto. Não tinha como fazer de outra forma, tinha que ser daquele jeito. Então, isso é meio que empírico, mas o cara de tanto fazer sabe que ali é aquele jeito, não tem outro procedimento para você utilizar. Mas o pior é que aquele negócio, às vezes o empírico não é repassado, né? Não, por quê? Porque não está no manual. Não tá. Porque os caras fazem há 10 anos, né, e não escreveram isso, porque se escreve, joga na internet, você aí no Cienge consegue baixar a lei, estudar, trazer para uma realidade, de fazer pesquisa, porque pode acontecer, por exemplo, São Paulo hoje, né, São Paulo e Curitiba, as áreas no Brasil, fora da Amazônia Legal, né, com áreas fluviais navegáveis gigantescas, até com trânsito de embarcação, né, com produção rural, indústria, industrial e tudo mais.
Então, você imagina, se o Corpo de Bombeiro tem que fazer uma busca dentro de um rio desse qualquer, na divisa com Curitiba, por exemplo, e é uma situação como essa que vocês passaram lá no norte do país, né? De repente, esse procedimento de busca, os caras lá não conhecem, entende? E seria o safa-onça deles lá para eles fazerem um trabalho bem mais rápido, expondo a menos risco lá os mergulhadores. Também tem outra coisa que eu gostaria de entrar e colocar aqui no debate, que é sobre o fato das legislações serem diferentes e colocam padrões de mergulho diferentes. Por exemplo, tem instituição, o Corpo de Bombeiro aqui, que permite no máximo 2 mergulhos por dia, por mergulhador. Independente da profundidade independente da tabela, ele coloca 2. Então, isso vai influenciar toda uma operação. Por quê? Se eu vou ter um grupo dentro daquela operação interagência que pode realizar menos mergulhos, eu vou me limitar o meu planejamento a partir deles. Exatamente. E se você não tiver um grupo necessário, você vai ter janela no teu dia, né? Se não encontrou objeto de busca ali, você vai ter janela no teu dia sem mergulho. Sem mergulho. Simples assim. Porque os outros vão estar saturados e os outros, apesar de não terem batido... Tá saturado entre aspas, né? Eu tô falando assim, já vai estar pedindo, por exemplo, um adeco, sei lá, alguma coisa do tipo, que talvez não fosse o caso bater, porque ia perder muito tempo depois no adeco em operação continuada de busca. E vai ter um grupo ali que não poderia estar realizando mais mergulho e não está realizando por causa do manual deles. Sim, o manual legislação. E eu volto a dizer, a gente tem que parar no Brasil de levantar bandeira, né? Bandeira da certificadora A, B, C, D, E, F, G, H, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da PM, da Polícia Civil, da Federal. Parar de levantar bandeira e dizer é mergulho. Entende? A gente precisa ter, por exemplo, falam na DEMA, né? Meu sonho é ir para a DEMA, uma das maiores feiras, a maior feira do mundo de mergulho. Por que não ter uma DEMA no Brasil, gente? Com o potencial de mergulho que nós temos. E lá junta todas as certificadoras, né? Junta a porra toda, todo mundo falando da mesma coisa durante, né, uma semana lá, entendeu? A Cresce tá aí, a Cresce podia nos levar, né, para Dema no ano que vem. A Cresce está aí assistindo a nossa live. Eles podiam patrocinar a gente, né? Cresce, hashtag patrocina a gente, entendeu? Porque a coisa precisa ser unificada, não dá mais para ser solta, porque quando junta vai dar merda. Entendeu? Mas avança porque o pau tá atorando. Não, basicamente a gente já abordou a parte do mergulho de segurança pública, a parte do mergulho militar, que era uma colocação que a gente falou. E eu gostaria de finalizar aqui falando que isso aqui gerou mais dúvidas do que resposta. Ou seja, só quem não tem dúvida é quem não conhece sobre o assunto. Então a gente levantou diversas questões aqui que ficaram mal respondidas, porque não temos como responder. Ainda não temos como responder, por causa de brecha de legislação, como funcionaria em tal situação, que seria segurança pública, seria mergulho militar. Quem estaria como chefe da operação, por exemplo, seria o mais antigo. Seria o mais antigo de segurança pública, mas a operação é militar, uma operação interagência. Gerou uma certa confusão da gente. E também que os mesmos procedimentos, agora voltando para a parte de segurança pública, os mesmos procedimentos que são adotados em terras, tem que ser adotados no segurança pública, que é o quê? O mapeamento do fundo, onde foi encontrado cada coisa, recolher a amostra do fundo, recolher a amostra da água. Se é feito em terra e tem-se a possibilidade de fazer na água, por que não faz? Aí espera depois um advogado filha da puta chegar em cima, liberar um vagabundo, porque a gente não fez. Exatamente isso. Exatamente isso. Assim, esses debates, cara, eu acho que a gente são os primeiros doidos no Brasil aí ficar falando desse tema propriamente dito do mergulho como um geral, né? Porque para mim não existe diferença entre o cara que é mergulhador recreativo e o cara que é mergulhador de combate, não tem diferença entre o cara que é mergulhador do Corpo de Bombeiros e o cara que é da engenharia do Exército. Para mim é tudo mergulhador, né? Tem objetivos diferentes. Então, como a gente acredito que a gente seja os primeiros doidos aí no Brasil a estar falando desses temas, e a gente vai passar um ano aí, cara, falando sobre isso aí, irritando muita gente vai tacar pedra, né? Porque tem aí os carcamanos que, como você disse aí, né? Que acham que sabem tudo, que dominam tudo.
e, porra, a coisa não evolui. O que a gente precisa agora é trazer novos debates como esse, novas indagações como essa de hoje, para que a gente consiga, cara, escrever entre nós, né? Muito conteúdo, unificar. Eu comecei a fazer uma coisa de maluco, né? Eu comecei a fazer uma coisa de maluco sozinho, mas ainda tem que trabalhar, tem que vender, tem que estudar, tem que, porra, fazer 200 mil coisas. Eu ainda peguei, né? Eu estou fazendo uma revisão no manual de vocês e fui fazer uma papirada maior, né? Na Norman 15, que é a parte mais independente e tudo mais. E, porra, surgiu um estalo, né? Vou jogar esse manual dentro da Norman. Então, se surgir amanhã uma oportunidade, né, do pessoal da Polícia Federal, né, pode acontecer que a gente vai ser chamado aí para dar uma instrução para os caras para a parte de full face aí, fonia e tudo mais, montar, né, o pessoal da Federal. Pode ser que aconteça isso, né? Deus ajude aí que aconteça isso. Então a gente vai começar a montar manual, aí pega esse manual e joga lá para dentro. Depois pega aí um capitão de fragata desse aí, responsável pela DPC, e fala assim, pateiro, toma, segura essa pica aí. Né? De repente dá certo. O engraçado, ô Wagner, é que a gente tá nesse debate, como tu falou aí, e às vezes o pessoal pode estar perguntando, porra, mas o pessoal do Corpo de Bombeiro já não mergulha, já não encontra a prova do crime, já não leva para... Já não dá tudo certo atualmente no Brasil, por que vocês estão debatendo uma coisa que está dando certo? Não dá certo. Mas é aquele negócio, se gera dúvida, tem lacunas aí, quer dizer que não está dando certo. Na verdade, a operação, Azevedo, a operação deu certo. Bom, ó, o cara matou uma pessoa aqui na rua, matou 3 pessoas e jogou a arma no rio. A via que ele assassinou lá as 3 pessoas é uma via... Tem um rio, né, um canal, alguma coisa, o cara jogou. Bom, a Polícia Civil vai investigar. Pegou uma câmera o cara jogando a arma no rio. Beleza, aí vai lá, bota o Corpo de Bombeiro. Né? Se o Corpo de Bombeiro não tiver os procedimentos legais para fazer a retirada dessa arma, né, e tudo mais, já vai comprometer teste de balística, né? De pólvora, porque a arma vai estar molhada e tudo mais. Então, se o cara tiver o comprometimento de retirar essa prova de crime, né, dentro dos protocolos, porque o pessoal do Corpo de Bombeiro não está preocupado com isso, porque ele não é da perícia da Polícia Civil, né, ele vai pegar com a mão mesmo. Eles não são formados para isso. Exato. Então, se um advogado achar uma brecha num caso desse, acabou. Quando a gente fala de competências, que a gente voltou competência técnica para esse tipo de mergulho, a gente fala de competência, três palavras. É o chá, conhecimento, que é ter o conhecimento teórico, habilidade, que é a parte procedimental, e atitudes de colocar esses dois em ação. Então, a parte técnica da segurança pública de fazer o mergulho, a recuperação, a cadeia de custódia, eles conseguem ter tranquilamente. O problema está quando a gente passa para a competência legal, que seria a jurisprudência para realizar a atividade, que pela legislação atual não tem. Então, se falar por legislação, eles não poderiam estar fazendo isso. O nosso amigo aqui, ele colocou uma pergunta, não é da live, né, mas a gente vale responder, o JV Rios 01. Para encontrar artefatos, naufrágios, perdidos, é comum que exija toda uma operação para encontrá-los, ou é recorrente que seja encontrado por mergulhos recreativos? Então, como é que eu falo isso na live? Tem carcamanos aí, ó, JV, que ficaram ricos no Brasil, tá? Há 20, 30 anos atrás, saqueando naufrágios, tá bom? Principalmente na região de Ilhabela, ali, a região de Paraty, né? Litoral norte de São Paulo e divisa do sul do Rio de Janeiro. Então, tiveram carcamanos aí do mergulho que ficaram ricos, tá? Bom, e tem gente aí fora do país que vive disso, né? Mas no geral, cara, acontece de mergulhadores recreativos se esbarrar com algum artefato valioso, mas não arqueológico, não de naufrágio, até porque os naufrágios que a gente faz hoje, né, já não tem mais bem material, tá? É só a estrutura em si ali do naufrágio, isso quando não é objeto de fundeio, né? Não foi um naufrágio ali, vamos dizer, para criar um recife artificial.
tá? Naufrágios artificiais. Então, no Brasil já fizeram a limpa. Existem naufrágios aí que são lendas reais, tá? Que afundaram, mas ninguém encontrou. Aqui mesmo na região dos lagos, tem um naufrágio, diz a lenda que deve estar aí a uns 30, 40 metros, né? Mas ninguém desceu lá ainda, porque só quem tem a posição deles lá são pescadores antigos e os coroas não dão, entendeu? Então, é isso. Até porque se eu tivesse ido lá mergulhar, eu não falaria que fui. Chamaria o santo. Iríamos lá e não falaria. Do mergulho recreativo está sendo utilizado, é aquela parte. O conhecimento do mergulho é misturado. Como a gente falou, o que é mergulho militar, o que é mergulho recreativo. A gente vai utilizar técnicas do mergulho comercial, no mergulho de segurança pública, com material de mergulho dependente, vai utilizar na parte militar, vai utilizar o mergulho técnico na parte de busca e recuperações, dependendo da situação, vamos utilizar. Teve um fato que ocorreu que, não sei se tu vai chamar o pessoal da Polícia Federal, onde que eles tiveram que fazer mergulho com trimix para encontrar um naufrágio de crime em Pernambuco. Então, os conhecimentos são tudo misturados. Então, a gente tem que ter a mente aberta para aprender cada vez mais. Não podemos estar restringidos apenas o que é ensinado. Dentro da mente aberta, vale dizer, né, que, gente, tem que fazer o mergulho dentro da sua habilidade e certificação. Tá certo? Não adianta você pensar que eu sou mergulhador open, né? E vou fazer um mergulho com trimix. Não vai rolar. Tá certo? Não vai rolar. Não é assim que funciona. Tá? E até mesmo dentro das organizações, a gente recomenda que as organizações aí, né, treinem as suas forças ou tenham guerreiros aí treinados em várias áreas. A gente conversou muito lá com o Tenente Ronei, né? Conversamos muito com o Abimael, para essa parte de mistura gasosa de vocês aí, até porque o trabalho que vocês vão exercer vai demandar muito tempo no fundo. Isso é um ponto à parte, porque aí entra na situação. Isso aí vira uma outra live. Até que ponto a formação que é dada é repassada informalmente, sem um padrão extremamente definido, não por uma certificadora, não se perde conhecimento. Não é passado. Não é passado todo. Cria lacunas que acaba pode dar merda futuramente. Quando a gente está falando de mergulho, principalmente na parte técnica, principalmente mergulhos mais profundos, com misturas, com teto, aí os padrões têm que ser seguidos à risca. Não pode ter um conhecimento informal. Vai dar merda. Lei de Murphy. Se tende a dar errado, vai dar errado. Bom, pessoal, pelo horário, a gente poderia ficar mais uma hora aqui falando de boa, né? Mas eu acho que tem horário esse troço. Então, eu quero te agradecer piamente. Só frisar para vocês, gente, né? Se vocês são aficionados pelo mergulho, têm vontade de entrar para uma força militar, policial, corpo de bombeiro, enfim, e tem vontade de trabalhar com mergulho, essas carreiras são muito possíveis dentro dessas forças, ok? Dentro dessas instituições. Então, vai mesmo, mete bala, vale a pena, mergulhar é bom demais, independente se é para desmanchar uma rocha, trabalhar com explosivo ou para levar alguém para ver peixinho. Mergulhar é bom demais, né? E vale muito a pena. Quero te agradecer, Azevedo, para você de pronta, né? Você estava lá você estava no acampamento quando eu te convidei, né? Só mandou mensagem. No meio do acampamento, debatendo o que eu ia falar. Tu tava lá no acampamento e de pronta mão você já tô dentro, né? Eu já vim de Minas com esse projeto, demorei um tempo para cozinhar e já tinha em mente que se fosse você o cara para startar esse projeto. Então a gente aqueceu os motores esses dias todos aí, né? Preparando o público para o que ia acontecer e aí hoje realmente descemos madeira, botamos pau na máquina, viu? De coração, cara, te admiro demais, obrigado. Espero que a galera tenha gostado aí desse conteúdo. Tomara que eu consiga salvar, porque eu apanho desse troço, entendeu? Apanho desse troço. Enfim, mas você tenta salvar aí também, joga aí pra galera ficar assistindo. Enfim, e de coração, obrigado, cara, sou seu fã. Suas últimas considerações e a gente encerra.
Acho que a gente falou muita coisa aqui que levantou foi curiosidade. O pessoal não sabia nem que existia legislação para essas atividades e realmente tem legislação, mas ela não abarca tudo. E queria agradecer pelo convite e, pô, realmente admiro o teu trabalho, tanto na parte que o conhecimento que tu já tem na marinha, na parte comercial e também como instrutor de mergulho recreativo e técnico que tem aí. Parabéns, ô Wagner, e parabéns pela iniciativa aí de realmente querer difundir mais conhecimentos na área de mergulho. Parabéns. Bora. Tem muita gente boa aí no Brasil. Beijo grande, cara. Fica com Deus. Uma boa noite. Boa noite para vocês, galera. Tá certo? Ó, comentem aí no direct, fala com o Sandro aí no direct, começa a seguir o Sandro. Ah, Sandro, fala da tua escola aí no Triângulo Mineiro, como é que funciona para mergulhar contigo? Rapidinho, antes que caia. Opa, estamos com uma parceria aqui com a Uber Dive para realizar mergulhos aqui na região. Então, junto com eles, nós somos uma escola SDIT de IERD e PAD também. Estamos atuando aqui na parte, desde mergulho recreativo à parte técnica, e estamos explorando novos pontos de mergulho aqui na região. Atualmente, nós estamos com mergulhos para o Open, com saída de praia, até mergulhos mais técnicos, com entrada já direto a 36 metros e pontos a 56 metros, 53 metros atualmente catalogados. Legal. Então, tem área para toda a parte de mergulho recreativo, técnico e segurança pública, se Deus quiser, vamos estar conseguindo colocar. Quando voltar aí no Cienge, a gente vai fazer esse mergulho. Eu vou ficar uns 2 dias a mais só para a gente curtir. Só para mergulhar, né? Fechou. E aproveitar o recanto das águas também. Opa, lugar lindo, viu? Beijo grande, irmão. Fica com Deus. Um abraço, irmão. Bora. Tamo junto.